Olá, pessoal, professora Vanessa por aqui. Como eu prometi a vocês, estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre os elementos da narrativa e, de fato, fazer uma conclusão efetiva agora de tudo que a gente viu. Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto da história da Alice, né? E aí nós vamos hoje fazer algumas aplicações, tudo bem? E aí, olha só o que nós temos para a aula de hoje. Primeiro, como eu havia prometido, nós vamos fazer um quiz, tá? Nós vamos aqui fazer um quiz juntos e tal. Vai fazendo aquelas pausas necessárias no vídeo, né? Como a gente bem falou, tem falado. Faz a pausa, tenta responder sozinho. E aí nós vamos vendo o que vocês vão acertando. Tudo bem? Gente, eu queria deixar isso aqui mais bonitinho para vocês, mas eu não. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Né? Porque aí fica melhor da gente analisar. E aí, olha só. Então, ainda estamos falando dos elementos narrativos, tudo bem? E este quiz que nós vamos fazer agora, o que ele vai. Qual o objetivo dele? Deixa eu só ver se está tudo bem aí. Tá. E aí, qual o objetivo dele? Ajudar você a compreender os elementos de uma narrativa, né? Memorizar alguns nomezinhos que são importantes também. Ele está dividido em 3 partes, né? Por questões de identificação e questões de múltipla escolha e por perguntinhas curtas. Então, vamos ler cada item com cuidado. Se possível, escreva as respostas no seu caderno. E aí, vamos lá ao nosso quiz, pessoal. Então, a parte 1 é para a gente relembrar, tá? O que a gente viu até agora. Então, vamos avaliar o seu conhecimento de termos importantes elementos de uma narrativa. Anote as respostas no caderno. Se acertar, coloca aquele, né, checkzinho bonitinho de acertei. Se não, anota a resposta correta, não tem problema. Nós estamos aqui para aprender juntos, tudo bem? E aí, vamos à pergunta número 1. Gente, olha só. Como é chamada a sequência de eventos em uma narrativa? Gente, que elemento é esse? Que é como é chamada a sequência de eventos em uma narrativa. Faz uma pausa aí para você pensar um pouquinho e ver se você acertou. Se você já sabe, muito bem, prossegue. Dá continuidade aí, tá tudo bem. E qual seria esse elemento, minha gente? Gente, o enredo. Parabéns para quem acertou. O enredo é essa sequência de eventos em qualquer narrativa. E geralmente tem esse início, meio e fim, e de maneira bem pensada, estratégica, para que você tenha uma história que seja atrativa para os leitores. Muito bem, quem acertou e já foi assim de primeira. Ah, já sei o que é. É o enredo. Pergunta número 2. Quando um personagem passa por um problema que precisa resolver, isso é chamado de. Eita, pausa ou já sabe responder? Se você já sabe responder, vamos prosseguir. Gente, é o conflito. É aquele momento em que um problema, uma luta, que o personagem precisa superar e vai. Esse conflito é que vai levando ali para o clímax, né? Ele pode ser interno, acontecer na própria mente do personagem, mas pode ser externo e real também, tá? Uma luta, por exemplo, contra uma força da natureza, um vilão que apareceu. Então, ele pode ser um conflito interno, que ocorre na mente do personagem, ou pode ser também um conflito externo, uma luta contra uma força de fora. Muito bem, vamos continuar. Pergunta número 3. Os personagens têm, nananã, que descrevem o tipo de pessoa que é o personagem. O que os personagens têm, gente? Que descreve, o que descreve o tipo de pessoa que é o personagem? Essa ficou um pouquinho mais complicada, então faz uma pausa, pensa um pouquinho. Os protagonistas têm
Características, gente. Todos os personagens, né, sejam eles protagonistas, antagonistas, coadjuvantes, eles vão ter ali características. É claro que as características mais enfatizadas dentro da história são a dos protagonistas e antagonistas. Inclusive, o tipo de antagonista que tem feito sucesso é aquele antagonista que todo mundo acha que ele é um bonzinho, né? Mas, na verdade, ele é um vilão. E aí, olha só, essas características, todos os personagens têm traços ou qualidades que ficam evidentes conforme você lê a narrativa, como eu falei. Tem alguns que são disfarçados ali e outros que você vai descobrindo depois. E aí, os leitores conhecem as características de um personagem pelo que ele diz ou ele fala, né, dentro da narrativa ou pela forma como ele é descrito pelo narrador dentro da narrativa. Então, tem isso também, né? E aí, agora, nós vamos para a parte 2 da nossa narrativa, dos elementos da narrativa. Então, leia o texto e anote a resposta correta em seu caderno. Você vai ter um tempinho aí para responder. É claro que a gente vai seguindo direto aqui, mas você faz a pausa aí, tá? Para ver se realmente está acertando tudo que a gente viu até este momento. Então, vamos continuar a parte 2 do nosso quiz. E aí, agora, ela tem opções para que a gente possa escolher. E aí, como eu falei para vocês, vem um trechinho de Alice no País das Maravilhas. Finalmente, ela se viu no lindo jardim, entre os belos canteiros de flores e as fontes refrescantes. Na entrada do jardim ficava uma grande roseira. As rosas eram brancas, mas 3 jardineiros estavam ocupados pintando-as de vermelho. É uma parte da história. Que elemento da narrativa é o foco desse trecho? Que elemento será, gente, que está como ênfase nesse trecho? É o personagem, a personagem, é o conflito, é o enredo ou é o espaço? Gente, pausa aí para pensar, reler se for necessário. E aí tá falando de um momento especial que ela estava no jardim com flores e fontes refrescantes. E aí ela viu os jardineiros fazendo algumas coisas. E aí, qual seria o nosso gabarito? Qual elemento da narrativa é o foco desse trecho? Gente, é o espaço, né? Porque eles estão construindo o pano de fundo, a tela que está ali por trás, no qual a narrativa se desenrola, o onde e o quando, né? Então, ali está ali o espaço e o tempo, né? São um belo jardim de rosas, né? E aí, temos o espaço. Muito bem, quem acertou? Vamos à pergunta número 5. Lê a seguir um trecho de Alice no País das Maravilhas. Mas quando a lebre tirou um relógio do bolso do colete, deu uma olhada nele e se apressou. Alice deu um pulo, porque lhe passou pela cabeça que nunca em sua vida tinha visto uma lebre de colete, muito menos com um relógio no bolso do colete. Louca de curiosidade, ela correu atrás da lebre, campo afora, alcançando exatamente a tempo de vê-la sumir num grande buraco de toca embaixo da cerca. Tá, baseada nesse trecho aí, como é que a gente vai descrever a Alice? Ela encontrou ali a lebre, viu tudo aquilo lá, e aí, louca de curiosidade, gente, como é que a gente vai descrever a Alice? É uma pessoa grosseira? Curiosa, com certeza, engraçada, e útil, não. Nosso gabarito, gente, letra D. Então, esses personagens são seres vivos em uma narrativa e é descrita, a gente tem uma prova própria no texto, né? Temos uma prova explícita ali no texto. Então, não tem como questionar. É o que a gente fala daquele dado que está explícito, que a gente chama de compreensão, está escrito no texto. Ela é descrita como louco de curiosidade. Assim que ela vê a lebre com um relógio e um colete com bolso. E aí é isso, não tem muito o que pensar. Se Alice é a personagem principal da história, esse trecho mostra que a rainha é quem, gente? Vamos lá. Olha só esse trecho. Como eu poderia saber? Olha o recurso das aspas que eu falei para vocês. Disse Alice, surpresa com a própria coragem. Olha a fala dela, discurso direto. Isso não é assunto meu. A rainha ficou vermelha de raiva e, depois de lhe fuzilar com o olhar, como um animal selvagem, gritou: cortem a cabeça dela, cortem. E aí,
A partir deste trecho, a gente sabe que Alice é a personagem principal, inclusive é o nome da história, né? O nome dela está no próprio título da história. Esse trecho mostra que a rainha é quem, gente? A protagonista, a inimiga, a antagonista ou a personagem dinâmica? Ela é a antagonista, gente. É o oponente do nosso personagem principal, da protagonista, né? Então, nesse trecho, a rainha ameaça mandar executar Alice, mandando, né, ali que cortem a cabeça da Alice. Então, ela é a antagonista dessa história. Tudo bem? Tá ali para como oponente da nossa personagem. Inimiga, não, né, gente? Ela tá ali vendo a Alice, ela não é inimiga dela na história. Você poderia ficar com dúvida, mas ela não é. A inimiga, a princípio, ela quer acabar com a vida dela, né? E aí, vamos à parte 3, gente. Leia o texto silenciosamente. Eu vou mostrar o texto primeiro. Você vai fazer uma pausa no vídeo, vai ler. E você vai responder a pergunta usando aí de 2 a 3 frases, tudo bem? Ó, faz uma pausa aí. Eu acho que agora dá para ver direitinho. Pausa o vídeo, lê silenciosamente, tá? E aí, depois você volta, porque eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Então, vamos lá. Não adianta nada voltar para ontem, porque eu era outra pessoa. O tema é a mensagem de uma narrativa. Baseando-se no trecho acima, qual você acha que é a mensagem sobre amadurecimento nessa narrativa? Faz uma pausa, anota aí agora, a partir desse trechinho, do que está entre aspas. Não adianta nada voltar para o ontem, porque eu era outra pessoa. Então, agora a gente vai pensar numa análise. Então, o tema é é a mensagem de uma narrativa. E, baseando nesse trecho, qual é a mensagem, o tema sobre amadurecimento nessa narrativa? Aí já vamos aqui à resposta. Tudo bem se você colocou com outras palavras, né? Mas desde que esteja parecido, não tem problema. Nessa parte da história, Alice percebe que a experiência pela qual passou a modificou. O foco desse trecho é o tema do amadurecimento, de como estamos sempre aprendendo, crescendo e mudando com o que experimentamos a cada dia. Não tinha como ela ser a mesma pessoa a partir da experiência que ela obteve ali, né? Então, seria esse o tema tratado ali sobre amadurecimento. Vamos à questão número 8. Afinal, quem sou eu? Ah, esse é o grande enigma, Alice. Nesse trecho, Alice está passando por um conflito interno ou externo? Gente, pausa aí o vídeo. Tenta responder e explicar por que no seu caderno e depois volta aqui para a gente conferir as respostas, se estão parecidas, semelhantes. Então, afinal, quem sou eu? Ah, esse é o grande enigma. Gente, quando a gente pensa nesse trecho, ela está passando por um conflito interno. Esse enigma, né, ou desafio, é que ela ainda não sabe quem ela realmente é. Então, um conflito interno, poxa, não é a imagem sobre externa que ela vê, mas sim quem ela é internamente, né? Ela não sabe mais quem é ela, quais são as características dela, que se de fato ela era sempre aquela ali, ou se ela modificou, né? Então, ela está num conflito interno. Aí, olha só. Ora, disse o Dodô, a melhor forma de explicar é fazendo. O que você pode deduzir sobre o tempo e o espaço com base nesse trecho? Pausa aí e volta aqui para a gente conferir as respostas, tá? Ora, disse o Dodô, a melhor forma de explicar é fazendo. O que a gente pode deduzir sobre o tempo e o espaço? Ele está dizendo que, às vezes, a melhor maneira de compreender um conceito é colocá-lo em prática, em vez de prestar atenção nas instruções. Então, isso é algo que ele está dizendo ali e o que ele acredita, né? E aí, a gente tem como referência a história da Alice, tá, gente? E aí, a gente chega ao fim deste quiz, mas não ao fim da aula. Então, segura aí que a gente ainda tem mais coisa para falar. Mas foi legal, né? A gente aplicar esses conceitos, fazer perguntas, chegar a essas respostas e saber de fato se nós estamos
ali acertando efetivamente as perguntas, se a gente compreendeu muito bem. Tudo bem? Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos ver uma outra parte da nossa aula. Deixa eu só apresentar aqui para vocês. Nós vamos ver o que esse livro, que é a história, Alice no País das Maravilhas, nos ensina. Então, nós vamos ler a história e vamos tentar aplicar alguns conceitos daquilo que nós vimos nas nossas aulas sobre os elementos da narrativa. Tudo bem? Gente, é sobre a Alice. Então, vamos lá. A partir disso, nós vamos agora ler um trechinho, um resumo aqui da história da Alice. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Peraí, gente, agora somos um negócio aqui. Ai, tá aqui. Não sei se vai ser melhor eu abrir em outro lugar. Peraí, gente, que eu acho que não vai ficar legal. Deixa eu tirar, minimizar. Então, eu acho que sumiu. Peraí, gente, muita paciência, muita calma, vai dar tudo certo. Deixa eu só. Ai, porque ele ficou aqui embaixo. Deixa eu só abrir aqui a narrativa, o trechinho, para poder compartilhar com vocês o que nós vamos ler. Vai dar certo. Deixa eu só aumentar e agora tudo certo. Acredito que vai dar certo desta vez, assim espero. Opa, vai dar certo, gente. Pronto. Não sei se dá para ver muito bem, mas você pode abrir o arquivo, tá? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho mais. Eu acho que, opa, deu uma melhorada, acredito eu. Deixa eu ver como é que ficou para vocês. Ah, melhorou. Então, vamos lá ler este resuminho da história, um trechinho da história. Alice no País das Maravilhas. Alice e sua irmã descansavam debaixo de uma árvore quando apareceu por ali um coelho branco com um relógio no bolso. Curiosa, Alice corre atrás do coelho, que a leva à sua toca, espreita para dentro dela e cai, vendo objetos estranhos. Após uma aterragem segura no átrio, Alice vê uma mesa pequena e em cima dela havia uma chave e foi à procura da porta correspondente, até que encontra, apesar de pequena para ela, entrar. E aí, olha só, nesse primeiro trecho a gente já pode perceber alguns elementos da narrativa do nosso mnemônico Pente, né? Que é a parte que a gente chama lá dentro daqueles elementos do enredo, da apresentação inicial, a introdução da história. Essa apresentação, essa ambientação da história, em que a gente vê que Alice e a irmã descansavam debaixo de uma árvore, olha só a questão do espaço físico, né? E apareceu por ali um coelho branco, com um relógio de bolso. E ela, curiosa, deixa a irmã correr atrás do coelho e cai ali naquela toca. Alguns vão dizer, gente, que a Alice aí era um outro, é uma outra aula, sobre um outro momento, né, quem sabe. Mas vamos falar que isso aí tudo não passa da imaginação dela, né? Mas, e aí quando a gente fala que ela corre atrás do coelho, olha só, já vimos a Alice como destaque, como protagonista. E aí aparece um outro personagem, que é o coelho, né, que é um personagem secundário, coadjuvante ali dentro da história, que vai aparecer ali em vários momentos da história. Mas a personagem principal é a Alice, tudo gira dentro do enredo em torno dela. E aí ela cai dentro da toca e aí vai começar a aventura dela. Esse cair na toca já nos apresenta um conflito, um problema que apareceu que vai levar a uma série de outras coisas, né? E aí ela vê essa mesa pequena, vê a chave, já vai lá até lá, vou pegar a chave, procurando ali uma porta para sair, apesar de ela não conseguir passar ali naquela porta, porque a gente sabe dos pormenores, mas ela vê a chave, vou ali pegar. Aí tá, ali se encontra uma garrafa a dizer, beba-me.
E aí, o que ela faz, gente? Bebe. Ao bebê-la, diminui de tamanho, só que se esqueceu da chave em cima da mesa sem conseguir alcançá-la, porque agora está pequena. Depois ela encontra um bolo a dizer, coma-me. E ao comê-lo, Alice fica enorme. Ela volta a beber da garrafa até ficar novamente pequena e consegue atravessar pela fechadura. E aí, tipo, daquelas histórias que a gente fala, não, será que ela fez? Sim, ela fez, né? E aí, vimos aí algumas coisas que poderiam nos deixar bem surpresas e para ela foi normal. Alice entra num mundo onde nunca esteve antes. Enquanto seguia o caminho ali, falando do espaço, né? Pelo mundo desconhecido, a menina encontra uma lagarta que a aconselha a tirar um pedaço do lado direito de um cogumelo para poder voltar ao tamanho normal. Alice obedece, olha só, e assim que o fez, seguiu o mesmo caminho. Tá, apareceu aí a lagarta, outra personagem coadjuvante. Ainda desorientada, Alice entra numa floresta ao espaço, onde encontra o gato a sorrir para ela. O tempo a gente já se perdeu aqui no tempo. Não é necessariamente o tempo cronológico, pode ser o tempo psicológico, que está tudo acontecendo na mente dela, enfim. A menina pede-lhe que lhe indique o caminho que deve seguir. O gato diz que se seguisse o caminho, iria encontrar o chapéu maluco e a lebre de março. A menina assim o fez e encontrou-se com os dois, que lhe pediram para acompanhar a hora do chá, que é aquela cena da mesa, né? Que eles estão à mesa e tudo mais, o chapeleiro maluco e a lebre, né, gente? Alice reparou nas personalidades loucas deles e saiu dali assustada. O chapeleiro maluco e a lebre toda apressada, né? Como a gente bem sabe. Acredito que todo mundo conhece a história, né? Aqui é mais pra gente lembrar. E aí, outras personagens que apareceram, inclusive, estão em destaque aí, gente. Mais tarde, Alice via-se no meio de flores e relva. Olha o espaço. Tinha encontrado no Jardim Real da Rainha, tinha entrado, perdão, no Jardim Real da Rainha de Copas. Os soldados estavam a pintar as rosas brancas de vermelho, correndo risco de a rainha lhes cortar a cabeça caso visse rosas brancas no seu jardim. E a menina ofereceu-se para os ajudar. E aí, olha só, até então não sabe, o nosso resuminho até aqui, né, para a gente não ver também o final, para quem de repente não conhece, é só uma parte aqui da história. E aí, até então, de acordo com isso aqui, a gente não pode falar que a Rainha de Copas seria ali a antagonista da história, mas como a gente conhece a história, a gente sabe que de fato ela é a antagonista, inclusive a gente respondeu isso no quiz anterior. Então, aqui vai começar todo o problema da Alice, né? Que a Rainha de Copas vai querer cortar a cabeça dela e tudo mais, né? A partir disso aqui, a gente já fez algumas análises dos elementos da narrativa. Vamos responder algumas questões, gente, que a gente não respondeu a questão ainda. Então, vamos responder algumas questões, tá? Para podermos aqui, de fato, entender e analisar se de fato a gente está ali perspicaz, analisando bem todos os elementos que nós vimos durante a aula. Coloquei essa historinha, inclusive, na lista de exercícios para vocês. Só um momento, gente. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. É bem rapidinho, prometo para vocês. E aí, olha só, gente. Eu acho que. Ah, tá bem aqui. Como a gente já leu o texto, eu vou colocar aqui para a gente ir direto para as perguntas, tá? Tudo bem? Opa, vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Aí, apareceu. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Ai, meu Deus, é aqui. Vamos colocar assim, 150. Será que vai ficar legal? Pronto, eu acho que ficou bacana. Deixa eu ver como é que ficou para vocês. Top. Então, vamos lá, gente. Nós temos aqui algumas questões para respondermos. A partir da leitura, já vimos o quiz. E agora a gente precisa, de fato, analisar algumas perguntas. A presença
do coelho branco com o relógio de bolso, no início do enredo da história, apresenta, vamos lá, vamos analisar cada uma das opções. Uma ameaça à tranquilidade de Alice. Tá, ela estava tranquila, mas uma ameaça, essa palavra talvez não dê muito certo nesse contexto. Um símbolo da passagem do tempo real, ele é só um símbolo sem outra relevância? Um elemento fantástico que desencadeia o conflito da história. Opa, que vai desencadear o problema dela ter caído e tal, e ter se separado num outro lugar. Um aviso de que o sonho está acabando. Não fala que ela estava sonhando no começo da história. Então, a gente chega aqui ao nosso gabarito, que é a letra C, né, gente? Essas questões estão num nível de complexidade um pouquinho mais difícil. Mas a gente vai conseguir analisar a partir da leitura, dos elementos que a gente viu. Então, fiquem tranquilos em relação a tudo isso, porque vai dar certo, tá? Então, vai dar tudo certo. Na verdade, não é vai dar, né, gente? A verdade é já deu tudo certo para nós. Aí, olha só. O espaço onde a Alice cai na questão de número 2. Após seguir o coelho, é descrito como um local cheio de objetos estranhos, mas não fala-se quais são esses objetos. Esse ambiente serve narrativamente dentro da história para, letra A, indicar que a Alice voltou ao mundo real? Não, né, gente? Se ela caiu ali no buraco, na toga ali do coelho, não é para indicar que ela voltou ao mundo real. É representar um lugar onde ela encontra apoio emocional, não se fala isso na história. Eu estou extrapolando o texto com essa resposta. Então, não é. Sinalizar o rompimento com a lógica e o início do universo fantástico, opa, talvez. Seu cenário final da história, nem pensar. Então é isso, gente, é romper essa lógica, que não tem lógica, né? Ela ir para um buraco e adentrar um novo mundo, nananã. E o início do universo fantástico, que ela vai ver os animais falando, tudo acontecendo. Então, letra C, o nosso gabarito. Muito bem, vai quem acertou. Lembre de fazer as pausas aí, gente. E depois conferir se acertou ou não, que é todo mundo acertando todas as questões. Aí vamos lá. Questão número 3. A sequência de ações envolvendo beba-me e coma-me, que são os verbos ali, está ligada ao elemento narrativo. Qual, gente? Ao tempo, será? Ao narrador? Ao espaço ou ao enredo? Você pode pensar, talvez seja o tempo, o narrador, espaço, não, né? Porque não é o narrador que está falando, estava escrito no potezinho, né? No pote, no bolo, né? E aí, só que, por incrível, né? E por mais lógico aí, essas ações estão envolvidas e ligadas, conectadas ao enredo, gente. A como o enredo, como a história vai se desenrolar. Tá bem? Muito bem para quem acertou. 4. Agora a gente vai até, inclusive, relembrar uma aula anterior, né? Que a gente agora já está conectando vários conteúdos. 4, gente. A ideia central do texto vamos pensar aí. Alice ajuda soldados a pintar roças para escapar da rainha? Daquele texto ali, não. Alice enfrenta perigos para encontrar sua irmã? Não. A irmã dela ficou para lá e nem fala sobre a irmã dela mais. Alice vive aventuras absurdas em um mundo regido por lógica própria. Poxa, ideia central, cuidado com a pergunta, porque se falar, ela vai ajudar a pintar para escapar. A pintar o quê? Para escapar da rainha, a gente tem como saber de acordo com aquele trecho. Então, ela vive histórias absurdas em um mundo regido por lógica própria, a lógica própria daquele mundo. Essa é a ideia central do texto. A rainha de copas governa um mundo encantado. Ela governa, mas essa não é a ideia central, até porque a personagem principal é a Alice, né? Então, cuidado. 5. Tomara que todo mundo esteja acertando. Vamos para 5, gente. A função da lagarta no enredo que a gente viu ali é apresentar a protagonista um novo antagonista. Essa é a função dela? Não. Fornecer a Alice uma solução simbólica para o seu conflito de identidade, o lance do tamanho. Trazer humor à narrativa? Não. Interromper a ação principal? É claro que não. Desencadear o retorno da Alice ao mundo real. Ela não voltou para o mundo real. Então, é a letra B. Fornecer a Alice uma solução simbólica, momentânea ali, para aquele conflito de identidade. Ela voltou ao tamanho original dela, né? Para que volte ali ao tamanho original, porque ela antes ficou muito grande, depois ficou muito pequena. 6, gente, questão de número 6.
O gato a sorrir, com seu comportamento misterioso, contribui para a narrativa principalmente por. Vamos ver, faz uma pausa aí para poder responder as questões, não se esquece. Então, na questão de número 6, ó, o gato, gente, ele vai guiar a lista de forma objetiva e direta, nada a ver com gato, né? Representar a lógica racional e científica do mundo de Alice também não. Reforçar a natureza enigmática do País das Maravilhas, ele é o das charadas, né, gente? Aquele sorriso. Ser o personagem que salva a Alice da Rainha, não, é reforçar a natureza enigmática do País das Maravilhas. Muito bem para quem acertou. Vamos à questão de número 7. O trecho em que os soldados pintam rosas brancas de vermelho revela. Vamos pensar, gente, uma crítica ao autoritarismo da rainha às aparências. Ela quer tudo vermelho. E ela é autoritária? Sim. Então, vamos ver, talvez seja a nossa resposta. Um momento cômico sem valor simbólico? Claro que não, eles estão desesperados ali pintando as rosas, gente. A chegada de Alice ao final de sua jornada também não. Um retorno ao espaço da realidade, como se ela tivesse voltado ao mundo real? É claro que não. Então, a gente confirma de fato que a nossa resposta é a letra A. O clímax da narrativa adaptada está representado, gente. Vamos lá. Dessa narração adaptada que a gente leu. Na entrada de Alice no Jardim da Rainha, opa, agora sim. O que será que vai acontecer? Chegou no momento lá em que a rainha, aliás, no lugar da rainha, né, em que ela governa. No encontro com o coelho branco não foi o clímax, na transformação da mãe não ali a complicação. No momento em que Alice enfrenta o julgamento, a gente não tem essa parte dentro da narrativa. Então, dentro da nossa análise da história adaptada, né, desse trechinho ali que nós lemos, é a entrada da Alice no Jardim da Rainha. Nosso gabarito letra A. Gente, nona questão. Qual é o papel do narrador no texto apresentado ali para nós? Narrador, personagem com visão limitada? Não, né, gente? Narrador onisciente em terceira pessoa. Narrador testemunha, que participa da história. Nem existe narrador testemunha, sem personagem, né, gente? Narrador em primeira pessoa que reflete sobre o sonho. Não, gente, o nosso gabarito é um narrador onisciente em terceira pessoa, que conhece profundamente os personagens e a história. 10. A passagem que a Alice decide ajudar os soldados revela uma mudança na personagem, pois ela assume a postura de desafio e autonomia diante da autoridade? Opa, talvez. Decide abandonar o mundo real, não se fala disso na história. Percebe que sua missão está terminada, também não se fala isso. E demonstra medo e sua resiliência diante da rainha. A rainha não tinha aparecido ainda. Então, ela assume a postura de desafio e autonomia, né? Ela decidiu ajudar por livre e espontânea vontade. Nosso gabarito, letra ah, muito bem, para quem acertou. Quem acertou 10, está de parabéns. Quem não acertou também está aí caminhando muito bem, merece muito bem, está super aplicado. E a gente vai caminhar todo mundo para o 100%, né? Assim como a gente tem falado nas nossas aulas presenciais. Esse é o nosso objetivo, chegar aos 100% de acertos, tudo bem? E, gente, foi muito bom, né? Falamos aí sobre a Alice, talvez vocês sintam aí motivação para ler a história, assistir ao filme, enfim, ler a história sempre é melhor. Mas a gente encerra aqui nesta aula esta parte da narrativa. É claro que a gente nas questões vai ficar voltando e sempre se lembrando desses elementos da narrativa, mas por hoje e por agora a gente encerra essa parte dos elementos da narrativa. E a gente se encontra nos próximos vídeos para tratar sobre mais assuntos que ainda nós temos aí para ver. Gente, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Um beijo para todos vocês.